Boa noite, pessoal. Vamos para nossa live de hoje. Voltamos ao horário das 5h30, às terças-feiras. Vamos falar da polêmica dos bebês reborn. Deixa eu chamar a Mariana por aqui. Hoje o Flávio não. Vamos lá, gente. Acho que o nosso objetivo aqui hoje... Bom, mandei o convite para Mari. Logo ela entra. Oi, Cláudia. Tudo bem? Nosso objetivo aqui hoje não é dar palco para discussão nenhuma, né? Ou não é ter um julgamento aí sobre as questões que estão acontecendo de saúde mental, né? Maria entrou. Vamos ver. Sobre saúde mental e etc. Mas é ter um olhar técnico aqui para que a gente possa falar sobre as coisas do poder público que vem sendo feitas em relação a isso, né? Então, a gente tem notícias de... Eita, Mari, por que você não está conseguindo participar? Vamos ver. Peraí, gente. Mandem para mim o que vocês acham sobre isso, né? Porque a gente está vendo aí o seguinte. A gente está vendo governos publicarem legislações. Cheguei. Oiê! Chegou? Conseguiu? Tudo bem? Sei lá o que deu aqui, ele deu ataque. Então, tava começando, que você tava ouvindo, né? Não tava, ele tava mudo, inclusive. Tava falando aqui, Mari, que a gente, né, nosso objetivo aqui hoje é tratar desse assunto que tá tão polêmico aí, né, nesses últimos dias, nessa última semana, sem dar palco para nada e sem julgamento aí de questões de saúde mental ou não, mas única e exclusivamente para falar dessa parte mais técnica e de gestão pública e de atos, né, dos poderes em relação ao assunto, né? Que foi o que chamou a nossa atenção, né? O legislativo querendo, né, propondo legislações a fim de sobre esse assunto, que é um assunto bastante polêmico, conforme a gente viu aí nas redes sociais, nas mídias. Sim. E como que o legislativo se comportou com relação a isso. Então, a primeira notícia e o que nos chamou a atenção foi uma notícia do Legislativo do Rio de Janeiro, né? Que foi o Dia da Cegonha Reborn. Que é uma homenagem às artesãs que fazem a boneca, né? E aí, mas, ó, rapidamente, foi uma pronta resposta do Legislativo ao que estava acontecendo na sociedade, né? Exato. O que eles fizeram com isso, né? Vamos ver. De maneira equivocada, né, na minha opinião, mas é bom porque suscita toda essa discussão, né? O Legislativo vem e faz uma lei nesse sentido. E suscita toda uma discussão acerca dessa questão, né, de como as pessoas estão usando a bebê reborn e tudo mais, mas não é essa a nossa discussão aqui hoje. O que a gente queria trazer para vocês é como que leis inúteis, porque com a máxima vênia permitida, é uma lei completamente inútil, com todo respeito às artesãs que fazem bebês reborn, mas é uma lei totalmente inútil. E o papel do legislativo é muito importante para que seja gasto com esse tipo de legislação. E a gente tem uma péssima cultura no Brasil de achar que o vereador, o deputado ou o senador é bom pela quantidade de leis que ele propõe. Né? E não pela qualidade, né? Exatamente. E às vezes isso a própria mídia faz isso, né? Porque ela divulga. O fulano é autor de 150 projetos de lei. Péssimo! Porque a gente nem precisa, as leis que a gente já tem já são suficientes, a gente nem precisa de tanta lei assim. A gente precisa aplicar a lei. As que a gente já tem, né?
Você sabe que dia é hoje, inclusive? Não, dia 20/5. Hoje é dia Tem... 20 de maio. Vamos ver no calendário oficial aqui do município de Campinas. Hoje é o dia do pedagogo. Você sabia? Olha só, não sabia. Parabéns a todos os pedagogos. Para todos os pedagogos. Não sabia por quê? Porque maio tem 70 dias ou semanas, e junto com semanas comemorativas. Um mês que tem 31 dias, como é que ele pode ter 70 comemorações? É, demais. Aquilo que seria realmente importante, a gente acaba dissipando, Esquecendo. né? Olha, eu peguei aqui também de exemplo, achei muito interessante. Dia 25, você lembra? 25 de maio, te diz alguma coisa? Me diz, é aniversário da minha sobrinha filhada e da minha cunhada. Eva? Da não, da Juju. Ah, Juju e Bruna. olha só. Fora isso, mais alguma? Não. Olha o que nós temos no dia 25 de maio, que aposto que ninguém sabe. Dia do Trabalhador Rural, Semana da Indústria, Dia da Costureira, Dia do Massoterapeuta, Dia Municipal do Autor DIC e do Orgulho Nerd. E ainda é a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos. É muita coisa. E aí isso se dissipa no meio de coisas realmente relevantes que a gente devia estar discutindo, né? E aí vira tudo irrelevante. Tudo irrelevante. Porque ninguém sabe de nada. Na verdade, o mês de maio, né, que a gente, né, sabe que é o mês do Maio Amarelo, né? Uhum. Realmente da defesa aí da preservação da vida, né, no trânsito e tudo mais. Isso fica tudo, vai ficando tudo dissipado, né? É, ó. Além do que, né, Mari? Se a gente for pensar, a legislação, a lei, como que ela deve ser feita, né? A legislação, ela deve ser feita de forma abstrata e genérica. Então, uma lei é para atingir um sem número de pessoas, né? De uma forma muito abstrata e genérica. Outros tipos de normativas são para afunilar mais os assuntos. Mas a lei ela tem que ser feita meio que para todos. E aí as políticas que são pensadas nesses meses, maio, outubro rosa, novembro azul, enfim, até as datas comemorativas, tem que ter intencionalidade, né? Exato. Senão as pessoas ficam perdidas, perde o sentido, não há realmente uma política pública por trás disso, né? Que a população realmente se engaje nisso para comemorar o dia, né? Para ver comunicações naquela semana sobre aquele assunto e tal. Exato. Você sabe que o mês de outubro, né? Se a gente fala outubro rosa, todo mundo remete à questão da prevenção ao câncer de mama, né? Isso é muito fácil a gente se remeter a isso. Sim. Isso começou porque foi uma campanha genial, se eu não me engano, do Washington Oliveto, e que era foi um publicitário excepcional, e ele criou essa campanha de prevenção mesmo do câncer de mama e tal. E depois disso começou, né? Porque eles viram que deu certo, aí oficializou-se o Outubro Rosa, que na verdade era uma campanha, tinha uma camiseta cor-de-rosa tal, e aí oficializou-se isso como se fosse, né? Uma coisa, como se fosse, não, virou uma data oficial. E a partir disso, começou a ter mês de tudo. Você sabe qual que é a cor do dezembro? Não. Então, não Eu sabe, sei que porque... dia 9 de dezembro é o dia de combate à corrupção internacional. Isso é a data mais importante de dezembro. Pois é, no dia Natal. 8 é o dia da padroeira. É verdade. Dia da padroeira aqui de Campinas. Mas dezembro, segundo o calendário oficial aqui de Campinas, é o mês vermelho. Nem sei o que quer dizer isso, porque, inclusive, no calendário aqui ele não fala, eu não abri a lei para a gente olhar. Então, Mas dezembro vermelho. Quem que sabe que dezembro é dezembro vermelho? cai no Isso não descrédito. remete a nada. Ou seja, uma coisa que era muito legal, muito importante, que teve muito efeito naquele momento,
fica dissolvida, né, numa coisa irrelevante. Então, é o que eu falo, as leis inúteis, elas atrapalham as leis úteis. É verdade. Esse papel, a sociedade tem que cobrar do legislador. O Aham. legislador tem que entender o papel dele e o que realmente merece ser discutido dentro da Câmara, né, das câmaras legislativas, que são as chamadas Casa do Povo, né? A gente tem que saber o que é discutido ali, não pode ser coisas assim tão irrelevantes. Pelo contrário, né? Eles acham que eles estão lá, especialmente em nível municipal, né, para atender a toda e qualquer demanda da sua população ali que o elegeu, né, do seu reduto, da sua comunidade e tal. Enquanto que, assim, enquanto ele está fazendo campanha, ele está representando aquelas pessoas. Quando ele chega ali, obviamente ele vai representar aquelas pessoas, mas ele representa toda a comunidade, a população da cidade, né? Então é outro papel, ele tem que se incumbir de um outro papel ali, de olhar como um todo, né? Olhar a cidade como um todo e priorizar as coisas, colocar numa ordem ali, num planejamento e numa planejamento, né, Mari? Falamos de novo de planejamento, não é só para executivo. Planejamento e interesse público. Exatamente. Se é público, não é pessoal, não é de um determinado número de pessoas, não é de um nicho exclusivo. Não. O interesse é público, então tem que ter esse olhar impessoal, né? Um olhar impessoal, não é o que eu gosto, não é o que eu acho. E eu acho importante a gente colocar também, meu filho até me perguntou, mamãe, você viu essa coisa da bebê reborn e tal? Porque hoje em dia as coisas veiculam muito rápido, né? Todo mundo falou disso, Falou disso essa semana, foi o assunto dos últimos dias, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem uma coisa em neurociência que chama viés de confirmação. Antigamente, você tinha uma pessoa que pensava, sei lá, alguma coisa absurda, e aí eu vou falar, porque eu acho também que a gente tem que se posicionar. Sim. Então, me desculpem aí quem é a favor dessa história de bebê reborn, mas, gente, eu acho que isso retrata uma sociedade doente. Retrata eu concordo. Uma sociedade doente. Não é possível você... tem efeito terapêutico. Efeito terapêutico, a pessoa tem que estar tratando com um psiquiatra, psicoterapeuta, em consultório. Né? Então não dá pra gente admitir um negócio desse como uma coisa normal na sociedade. Isso não é normal. E um tratamento, né, Mari? Vamos combinar? Teria talvez um começo, um meio, um fim, né? Exato. Tem que ser assistido, né? É uma coisa assistida. Não é uma vida. Admitir uma pessoa achar que tem um bebê de silicone, que é uma criança de verdade, que vai levar num serviço SUS. Pois é. Eu ia entrar nessa história depois, porque a gente está falando do legislativo, mas tem o executivo. Deixa eu falar do viés de confirmação, senão eu estou me perdendo aqui no meu raciocínio. Tá. Aí o que acontece? A pessoa, vamos imaginar que tem uma pessoa que tem aí uma loucura assim dessa tal, ou qualquer outra, tá? A Terra é plana, né? O homem nunca chegou na Lua e as pessoas acreditam nisso, ok. Antigamente, você tinha uma pessoa que falava um negócio assim absurdo, talvez não seja absurdo, enfim, falava com alguma coisa aí, mas ela não tinha eco. Porque ela falava ali naquela comunidade, os outros falavam, tá, beleza, tá, não tinha eco. Hoje tem. Qualquer coisa que você fale ou faça, pode ser a coisa mais absurda do mundo, você encontra um eco. Você encontra alguém que vai falar, opa, peraí que parece que isso faz sentido, opa, peraí que realmente acho que é, opa, peraí. E aí você junta uma comunidade de gente pensando aquilo e você estimula, inclusive, esse tipo de comportamento. Então, isso é o viés de confirmação. E o legislativo tem que estar muito atento a isso. Sim. Porque se for tomar como interesse público, coisas importantes para a sociedade, qualquer coisa dentro desse viés de confirmação de um determinado grupo, a gente acaba legalizando e normalizando coisas que não deveriam ser feitas dessa maneira. Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Outro dia, esse final de semana, sábado, eu estava no aniversário e uma pessoa
comentando comigo, eu nem sabia e não fui verificar se é verdade, tá? Mas diz que tem um grupo de pessoas, normalmente adolescentes, que se identificam como animais. Ah, eu vi isso. É verdade mesmo? Isso eu até Não fiquei na sei, dúvida. porque é tanta notícia que a gente não sabe se é real ou se não é. Isso também, né? Na internet você não pode A acreditar gente mais não em nada. E agora com a sabe IA, se essa questão da bebê reborn tem tanto espectro assim, né? né? Não dá para saber, você Não, vê? Mais um cuidado que tem que se ter, tem. né? E aí diz que a menina se identificava como formiga. Então ela só comia açúcar, porque afinal de contas ela era uma formiga. Aí a mãe teve um surto, falou: você é uma formiga? Ah, tá bom. Então pode tirar a roupa, me dar celular, porque formiga não usa celular. Vai comer aquela barata morta que tá lá no quintal, né? Porque formiga come barata, não come só açúcar. Aí a menina, não, peraí, acho que eu não quero tanto ser formiga assim. Enfim, nem sei se essa história é verídica ou não, mas o fato é que existe eco para qualquer coisa, por mais Isso absurda que ela seja, seja. né? Então, esse viés de confirmação é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tanto no legislativo, mais ainda no executivo. Exatamente. E aí eu ia dizer exatamente do executivo. Então, assim, acho que primeiro ponto, né? Não é. E o legislativo, às vezes, ele se esconde atrás dessa coisa de que ele não é responsabilizado imediatamente pelos Uhum, atos legislativos dele, né? É tá. diferente do executivo, mas se aplicam a eles especificamente os mesmos princípios que se aplicam à administração, que o cara tá ali representando o povo, a mulher tá ali representando aquela sociedade. Então, o que implica isso? Implica na impessoalidade. Então, eu não vou fomentar ali ou beneficiar uma única comunidadezinha ali. Porque enquanto eu tô perdendo tempo fazendo aquilo, eu tô deixando de fazer outras coisas que são muito mais relevantes. Exato. Então, assim, quem tem que cobrar o legislativo é meio que a sociedade. Porque é muito mais difícil nesse ponto a gente comprovar, né? Que através da atividade legislativa dele, ele não está observando esses princípios, não tem uma penalidade específica, assim, diretamente para isso, né? Porque ele tem essa liberdade até sobre as palavras, né? Sobre tudo ali que ele faz na tribuna e tudo mais. E aí, indo para o executivo, né? A gente fala dessa loucura de ter que publicar lei tratando de multa para as pessoas que levarem uma boneca até o SUS, tirando uma vaga de uma pessoa que precisa ser atendida, como se não bastasse as vagas. Então, assim, realmente a sociedade está maluca, É. né? Ó, a Renata está fazendo uma observação aqui. Sim, chamam-se Therians, pessoas que se identificam com Tudo animais. bem, pode ser uma doença, pode ter um diagnóstico, isso, mas assim, tem limite, as coisas têm limite, né? A gente tem que tratar disso ali no âmbito daquilo e não fortalecer isso, né? Fomentar essas coisas, né? Essas É, coisas loucas, assim. Aí não dá para vir o legislativo e falar, vamos fazer o dia do orgulho Therian, sei lá, ou o é. dia do Therian. Não, 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 não dá. Não pode admitir que isso é uma coisa normal, tranquila. como Não, que é o poder público tem que cuidar disso? de Tem que quatro. cuidar disso com políticas públicas de tratamentos à saúde mental, Exato. né? E aí, com certeza, não é deixar alguém levar uma boneca num hospital para ser atendida. Nem sei se essa história foi real ou não, mas enfim, né? Mas é algo que não deveria nem acontecer, né? Porque não Sim, dá nem. Não sei, para mim é um pouco inconcebível, assim, uma situação dessa, e a gente achar normal numa sociedade que isso aconteça. totalmente, né? Eu fico pensando assim, né? E aí a pessoa chega no hospital, simplesmente ela tem que ser encaminhada para outro lugar, né? É, Não estaria nem de lei para multar alguém. vamos ali pro CAPS, né? Isso. Vou te encaminhar pro CAPS, você tem que se Pro... tratar. Você sabe que. E aí a gente fica também tão doido, né? Que hoje eu fui na padaria e entrou uma moça e tava com aquela cegonha, sabe? Aquele que você põe na Sei. frente, que fica o bebê. Sling, E a aquele
sling lá. Isso. E a moça tava com um bebezinho bonitinho, tão pequenininho, e o bebê acho que tava meio sonolentinho assim, mas ele tava de olhinho aberto. Mas tava tão paradinho que eu falei, gente, será que essa mulher tá com um bebê reborn e vai querer entrar na fila preferencial? Juro, fiquei olhando. E o neném não se mexia. Aí eu falei, pronto, a mulher tá com o bebê reborn, vai entrar aqui na fila preferencial. Eu só olhando. Aí o neném mexeu o pezinho assim, o dedinho. Eu falei, ufa, é um nenê de verdade. Bonitinho. Mas daqui a pouco, gente, e é rápido, os nenê vão estar se mexendo, normal, vão estar chorando, vão estar. A gente não vai, a gente vai ter dificuldade de identificar o que é real e o que não é, né? É. Tem uma série da Netflix muito interessante, não sei se ainda está na Netflix, mas é muito interessante, chama, não tem a tradução em português, o nome é em inglês mesmo, Better Than Us. É uma série, melhor do que nós. É uma série russa e a série fala, só tinha uma temporada, pelo menos eu só assisti uma. E a série fala, retrata como seria a sociedade depois com os robôs, como humanos mesmo, né? Que você não sabe identificar se você está falando com um robô ou com E um humano. isso logo mais vai acontecer. E isso vai ser bem rápido, exatamente. Então, eu acho que a administração pública ela tem que estar muito atenta a essa situação, tem que tomar muito cuidado em como a gente vai regulamentar isso na nossa sociedade, né? E o que a gente vai aceitar na nossa sociedade. E eu não estou dizendo de intolerância, não, né? Hoje em dia é até politicamente incorreto você dizer normal, né? Porque tudo, Pode teoricamente, ser é normal. normal. Mas não dá para a gente fingir que não está acontecendo. Isso, a nossa sociedade está mentalmente doente, está ficando mentalmente doente. Eu acho, Mari, que o que você falou é exatamente assim, é priorizar, né? O que a gente vai priorizar? O poder público precisa ter esse discernimento de não ser levado por uma massa ou por outra para ser popular e ficar populista aí, para tomar atitudes populistas, né? Uhum. Realmente o Estado precisa fazer o seu papel de assumir o que é do Estado e que é a política pública. E sim, diante dessa notícia, ele pode tomar 1000 providências e políticas públicas visando dar tratamento para essas pessoas, Exato. mas não perdendo tempo fazendo lei para mapear uma coisa que não precisa ser mapeado. Cara, se Eu, alguém aparecer com um bebê desse no hospital, ele tem que ser mandado embora. Né? é, Ele vai poder ser atendido e ponto, acabou. não devia nem ser discutido isso, né? Porque parece uma coisa tão Tão óbvia. óbvia, não devia ser discutido, exato, né? E aí o legislativo ficar fazendo isso, é a gente que tem que pressioná-los para que isso não aconteça, né? Imagina 20 anos atrás, uma pessoa chega com um bebê, que seja um bebê reborn hiperrealista, num pronto-socorro pedindo para atender o bebê. Isso Imagina. não seria Não, nem cogitado. A não. pessoa seria encaminhada para um atendimento psiquiátrico. É. Nem se Imediatamente. Não seria levado como normal ou acolhido de alguma forma. Tá, se hoje a gente tem que acolher isso de alguma forma, né? Mas assim, eu não sei, imagino eu que o adulto, ele, em algum momento, ele vai ter que superar aquela situação, né? Uhum. Então, é um tratamento, vai para o psiquiatra e resolva. Não é a sociedade inteira ter que se preocupar com isso e o poder público utilizar o tempo que era para ele estar sendo eficiente em outras coisas, né? Exatamente. Cuidando disso. Então, assim, não tem o menor cabimento. Eu acredito que essa discussão não tem o menor cabimento também em âmbito. Mas aí a gente vai, né? Aí a gente vai falar. A democracia traz isso, né? Outro dia eu ouvi essa frase. É até ruim, alguém pode até me interpretar mal, né? Mas fato é que a democracia leva os políticos a querer serem populistas, Uhum. né? É. Ao invés de quererem ser gestores e fazerem as melhores coisas para a gestão. Porque gestão dói às vezes. E de Dói uma ali. maneira equivocada, né? Porque se o político entendesse que se ele for um bom gestor, já é mais do que suficiente para ele ser popular e não populista, né? Isso. Mas para ele ser
popular, para ele ser reconhecido por uma boa gestão, quando os gestores entenderem que a profissionalização da administração pública, que você ser um bom profissional, um ótimo gestor, isso sim vai te garantir uma popularidade Porque positiva, vai né? trazer resultado, Porque vai trazer um né? resultado, ainda que não imediato, mas com certeza um resultado aí a curto e médio prazo, dentro de uma lógica de gestão, né? A gente tem que olhar a administração pública como se fosse uma gestão privada. Ah, Mariana, mas é totalmente diferente. Claro, Não, é mas tá diferente. certo. É diferente nos objetivos, mas porque a iniciativa privada ela visa o lucro, a iniciativa pública Mas não, né? O poder não na público não. profissionalização, na exigência daquela qualidade. Exato, mas a efetividade do serviço, nós somos prestadores de Sim, serviços. A administração pública é uma prestadora de serviço. E qual é a função do gestor? É fazer com que aquele serviço seja prestado da melhor maneira possível. E qualquer cidadão, qualquer, vai entender se o serviço público estiver sendo prestado de uma maneira boa, né? De uma maneira efetiva, eficiente, se ele estiver recebendo bem esse serviço. Então, isso vai deixar um gestor verdadeiramente popular. com certeza. Com certeza, porque a população vai estar sendo atendida, Exato. né? Quando a gente pensa, né, prestação de serviço, a gente pensar saúde, educação, então você vê, já está tendo impacto dessa notícia na saúde. Daqui a pouco será na educação, alguém vai precisar levar boneca, vai acompanhar, eu não sei, para algum motivo, Vaga de creche para o bebê reborn. para o Vai ser bebê. No transporte coletivo vai ter um assento, né? Se o bebê já não é mais bebê, já cresceu, daqui a pouco tem a boneca mais velha de 3 anos, 4 anos, não sei, né? super. Então, já pensou o impacto que isso pode ter? Então, o poder público tem que fazer o seu papel de austeridade nessa hora de, né? Eu sou o adulto, eu estou pensando pelos outros, eu estou visando o bem coletivo e de forma impessoal, a não Exato. garantir benesses ali ou ficar se preocupando com pequenos grupos, né? Disso. E profissional, né? Sim, Desse jeito eu vi um meme também no Instagram muito interessante, falando assim: olha, eu ainda não vi ninguém que tem carteira assinada, trabalha, seletista, tem que cumprir horário, preocupado com o bebê reborn, tendo que levar o bebê reborn com febre para o centro de saúde, ou que não foi trabalhar porque o bebê reborn estava doente. com dor de garganta. Ainda não vi esse povo É. tendo tempo para se preocupar com isso. Então, Esse enfim, é um problema de saúde mental, que tem que ser encaminhado para o lugar correto, né? exato. Seja por um luto, ou seja porque a pessoa não, né, não tá conseguindo ali, enfim, lidar com alguma coisa. Mas fato é que a administração pública tem que se preocupar e cuidar no melhor serviço público, né? No atendimento da população dentro do serviço público que ela presta, E do né? Da melhor resultado. e do resultado, com É, profissionalismo. porque vamos pensar aqui, né, Mari? Além deles estarem encobrindo outras datas importantes ao fazer uma lei dessa, né, do dia do artesão do bebê reborn. Então vamos pensar, qual é o objetivo dessa lei? O que se espera comemorar nesta data? Porque vamos pensar, o Outubro Rosa, né, tem uma política pública toda por trás de Exato. prevenção, né? Então vamos nos prevenir, vamos fomentar, né, que as pessoas deixem de ir para o SUS, gastar um recurso muito maior ou ter eventos, né, piores de saúde e possam ser preventivos, né? O papel aí. Então, o dia do artesão reborn. O que se busca com isso? Falar de saúde mental? Já temos dia de saúde mental, né? Que é o. Tá vendo? Eu nem sei qual é o mês. Setembro. Não sei. Setembro. Setembro amarelo. Ué, maio amarelo, gente? Eu Como tô. confunde. Setembro amarelo, ó, amarelo é maio e amarelo é setembro, que o dia do setembro amarelo é prevenção ao suicídio, desculpa, não é mentalidade, né? Mas você vê, tem maio amarelo e setembro amarelo, 2 amarelos. Cores. Ficou, é.
e é o dia da prevenção ao suicídio. Então, se quisesse se construir algo de efetivo aí, era do tratamento das doenças mentais, né? Que se tivesse um dia ou um mês que se fomentasse o tratamento de doenças mentais, como um todo aí, né? De pessoas que perderam bebês, enfim, outras coisas. Isso seria muito mais efetivo. Isso Muito. seria muito mais profícuo. Campanhas de políticas públicas nessa época seriam muito melhores, né? Do que desse dia e essa preocupação toda de Congresso que tá cheio de lei lá parada, né? Então a gente tem lei lá parada no Congresso para falar de programa de compliance e integridade para a administração pública, né? A gente tem lá a criminalização da corrupção privada, tudo isso em projeto de lei lá esperando. Aí, de repente, vem uma coisa dessa. Não tem cabimento, né, gente? Pelo amor de Deus. Tanta coisa importante, né, para discutir. Por favor. A própria reforma tributária, né? Há quantos anos a gente está esperando? Quanto que demorou essa discussão? Quanto que demorou para sair isso, né? Nossa. A nova licitações também, quantos anos se discutindo? Coisas muito mais importantes, que são realmente relevantes, né? Coisas antigas que estão aí, que são relevantes e que demandam, e que são de interesse coletivo mesmo, de todos, né? É um pouco diferente aí, é de interesse coletivo. Então, enfim, acho que fica aqui, né, esse recado, assim, tanto para a população ser mais crítica em relação a isso, né, eu acho. E quando você ouvir do seu candidato, eu já fiz mais de 150 projetos de lei, desconfia. Metade disso é nome de rua. Metade disso é dar nome de rua para alguém, porque alguém foi lá, pediu. Aliás, ultimamente nem é um alguém tão relevante, né? Ultimamente é alguém que é amigo de alguém. Tem muita não é rua. Fez alguma coisa, né, pela cidade, pelo país, pelo estado, como era antigamente. Com certeza, pelo amor de Deus. E aí metade disso é nome de rua. Então, quanto menos lei e mais sérias, melhor, né? No final das contas. Porque a gente vive num mundo colcha de retalhos, né? Cheio de legislação esparsa. E a gente não consegue nem conhecer todas, né? E que talvez, se só fossem cumpridas as legislações com firmeza, né? Talvez a gente não precisasse de tantas outras mais, né? Com certeza. Porque, não. veja, você trabalha na área da saúde, né? Eu também atendo gente na área da saúde. Precisa de uma lei para multar alguém? Sendo que o hospital não pode mandar embora aquela pessoa com um bebê, porque óbvio que não vai ser atendido um bebê no hospital. Um bebê boneca, eu quero dizer. Sim. Né? Então, assim, qual é o ponto, né, aqui? É. Qual é o ponto? O gestor público tem que saber onde ele vai chegar. Uhum. Ele tem que saber qual que é o resultado que ele quer com aquelas ações, né? Exato. Então, enfim. E qual é o problema que ele quer solucionar, né? Exatamente. Problema que eu quero resolver, é aquilo que a gente sempre fala, que a frase é: qual é o problema que eu quero resolver? Aí, a partir dessa frase, você vê as ações possíveis. Você vai encontrar os instrumentos, como seriam, não seria esse problema, merece ser resolvido? Merece, ok. É responsabilidade do poder público tratar de pessoas que estão com um problema mental porque perderam um bebê, enfim. Mas aí você vai planejar, saber qual é o problema e que ferramenta você vai usar para combater aquele problema. E certamente não é essa lei. Né? Nem sempre vai ser uma legislação, né? Não. Às vezes basta uma política pública direcionada, fortalecida. Nem sempre você precisa recorrer à legislação. Uma campanha, uma comunicação, um direcionamento, aumentar a quantidade de unidades psiquiátricas naquela região, fazer um mapeamento. Aumentar a unidade de unidade psiquiátrica, muito bom. Eu não sei, porque como que as pessoas vão se atender? Será que precisa de mais CAPs, precisa de mais hospitais psiquiátricos? Não sei, mas eles só vão saber se planejarem. Essa política. E se entender o problema, né? E assim, e tomar muito cuidado com essa questão de viés de confirmação, né? Eu acho que isso é interessante a gente entender, saber que existe, e as nossas atitudes, as nossas decisões, elas são tomadas
através do meio, do que a gente está vendo, do que a gente tá vivendo. Então, uma pessoa, ela pega um bebê reborn, uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa saudável mentalmente, tá? Ela compra um bebê reborn, cria um perfil no Instagram e começa a brincar com aquilo, ou a realmente entender aquilo. Teve acionaram o Poder Judiciário para discutir a guarda da Eu reborn. vi isso. Isso não é da família. Isso você está discutindo a posse de um objeto. Então, isso não é vara da família. Ah, tudo bem, a bebê reborn dá dividendos porque ela tinha um canal no Instagram. Ok, então a gente está Gente, discutindo o objeto, não é vara da família. Não é guarda. gente, Não existe. Então, a gente tem que ter essa lucidez na hora de olhar para essas coisas e cuidado com esse viés de confirmação, porque a gente toma atitude. Então, uma pessoa que mentalmente é saudável, ela só compra um bebê reborn e começa a ter esse tipo de atitude porque ela vê isso em outros lugares, né? Então ela começa a ver no Instagram o perfil da bebê reborn, aquela pessoa ganhando dinheiro com aquilo, milhões de seguidores, tendo atenção. Opa, peraí, também quero, vou fazer igual, também vou comprar uma. Aí o negócio, além de tudo, ainda vira um comércio gigantesco, né? Que não é nem barato. Rola até uma questão de status e tal, porque né, não é para qualquer um. Então, não é? uma boneca que custa 10, 15 mil reais. E É aí uma, todo é uma coisa de coleção, né? Assim, é uma coisa de colecionador. imagina? E todo o enxoval da boneca. Então, assim, ultrapassa muito a questão inicial, que poderia ter sido terapêutica. Mas por quê? Porque a pessoa encontra um viés de confirmação nas redes sociais, nos meios de comunicação, e que hoje são muito rápidos. Então, o poder público tem que estar atento a isso, porque Sim. essas coisas vão acontecer. Hoje foi a bebê reborn, mas amanhã certamente vai ser outra coisa. Por exemplo, né? Acabei de pensar em outra política pública que talvez, né? De limitar essas questões, de ter negociações com as redes, né? Porque às vezes estão fomentando uma coisa que até sugere que as pessoas deem mais importância do Uhum. que dariam para situações que talvez não precisem, né? Relevante, é. É o que eu falei, se chegasse uma pessoa 20 anos atrás num hospital querendo ser atendido por um. Meu Deus, Não vou atender, você tá louca? Procura o CAPS, pronto, acabou. Não ia ter zero relevância. zero E relevância. de repente viram, né? E Viram um negócio. ninguém ia saber. E talvez a gente nem saiba se são uma, duas, três ou 25 mil pessoas, né? Porque realmente, um posta, outro posta, a gente não sabe. Olha o Opa, que a Rê tá comentando aqui. olha as coisas. Você lê? Lê aí. Padre da cidade de Divinópolis, Christian Shankar, recusou-se a batizar esse tipo de bebê. Esse padre está em campanha aos fiéis, se destacando a conscientização. É, Claro, o padre batiza quem? Bebês. Isso não é um bebê, isso é uma boneca, é, né? Então é simples assim: o padre se recusa, a pessoinha vira as costas e vai embora. E aí gente. ela volta para casa e finge que tá brincando de boneca e batizando o seu bebê. Simples assim, É. né? Isso é infantilizar, né? Isso é coisa de criança. Criança brinca de boneca. É. Né? Não dá pra gente, enquanto sociedade, aceitar Aceitar. coisas e achar que é tudo normal, que é assim Não, mesmo. Não é. não é. Não é. Especialmente quando está ocupando tempo e usando o nosso dinheiro para isso, E gastando dinheiro público, né? exatamente. Não dá para a gente aceitar. Realmente a gente tem que falar e tem que trazer isso à tona. Esses parlamentares e essas pessoas que estão cuidando disso não são boas. E tem que Simples olhar assim. o papel do gestor público, né? Tem que olhar qual é o papel do gestor público, o que ele está fazendo ali, o que ele tem que fazer, né? Para onde que, como é que resolve isso? O gestor público tem que entender o seu papel. E quando ele está fazendo isso, ele está deixando de fazer outra coisa, né? Exatamente. Vamos combinar. Hashtag tô com padre de Divinópolis. Que loucura, né, Que gente? loucura. Mas a gente tem que se preparar, né? Porque a sociedade está realmente mudando, a gente está nesse processo de mudança
e muitas coisas virão por aí desse tipo de futuro É. do gênero. Com Então, a gente tem que tomar certeza. cuidado. E a gente não pode aceitar, não pode comentar isso. Senão a gente acaba engolido, né, por essas coisas, por essa loucura e acaba achando que é isso mesmo, que isso é normal, É, que é assim. não, Não é. não é. Não podemos aceitar isso. Cada um tem que ser tratado como tem que ser tratado. Né? Exatamente. Dá para aceitar uma pessoa fingir de animal É, e achar que ela pode ser o que ela quiser, né? né? Não dá. Ela precisa ser cuidada, né? Não é isso. Dá acolhida, é claro, né? Mas dentro de um limite Dentro de um limite. E aí, social. gente, gostaram? Tem alguma sugestão para a próxima live? Tragam temas polêmicos aqui, que nas lives a gente gosta de trazer esses assuntos para a gestão pública, né? E refletir um pouco sobre isso. Se vocês tiverem aí algum tema, comentem. Saudades! É, eu também ia falar isso. Obrigada pelos comentários e obrigada por estar aqui com a gente, viu, Rê? Adorei te ver por aqui. Também um beijo grande. E deixem aí os comentários, gente. Muito interessante, né? Pensar nisso. Eu acho que a gente. E tá na hora da gente conscientizar a população também, né, gente? De que não é esse papel mesmo do poder público. Então, assim, vamos difundir a live, vamos, né? Vamos começar a falar sobre isso. Não pode ficar só no âmbito aqui de poucas pessoas, né, que falam desse assunto. A gente precisa começar a refletir sobre isso. É isso, pessoal. Beijo grande para vocês, uma boa semana. Fiquem Live com Deus. ficará salva. Semana que vem tem mais. Beijos. Tchau, tchau, gente.